A maior venda da história do Vasco da Gama, 246 milhões de reais será a nova multa do contrato do Ryan. Tem também informações sobre a saída do lateral direito Paulinho, o elenco Cruz Maltino que treina hoje no CT do CSA, olhando a partida desse próximo final de semana contra o Mirassol e muitas outras informações nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades, né, sobre o nosso Cruz Malte. Mas, é claro, amigo vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de começar este Fala Gigante, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, inclusive esse que você está assistindo agora, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos, amigo vascaíno, fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda, né, é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né, fala logo de Vasco da Gama e desde já te adianto, será um Fala Gigante bem mais rápido do que normalmente são os vídeos aqui do nosso canal, né? Começar primeiramente falando sobre o que vai acontecer hoje, quinta-feira, com relação ao elenco Cruz Maltino. O Vasco que ontem entrou em campo contra a equipe do CSA no estádio Rei Pelé, jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, um empate bem ruim, né? Que aconteceu na noite de ontem. Eu volto a repetir o que eu falei, tanto no pós-jogo, quanto também no Acorda Vascão na manhã de hoje. Eu entendo que o Vasco foi superior, eu entendo que o Vasco conseguiu, né, colocar em jogo ali o tamanho da sua camisa, conseguiu apertar o CSA e buscar o gol até o último minuto. Tudo isso eu entendo. Os números do Vasco são melhores, mais 70% de posse de bola, 20 finalizações, ok. Mas eu jamais, como torcedor do Vasco, reconhecendo o tamanho e a grandeza desse clube que eu torço desde que nasci, jamais irei aceitar um empate contra uma equipe que hoje é a nona colocada da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Ao meu ver, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como o Vasco, do tamanho que é, empata com o nono colocado da terceira divisão. Me desculpe, amigo. E antes que comece aquele discurso, né, que eu até comentei com vocês também nesses últimos 2 vídeos. Ah, Lucas, mas o Grêmio foi eliminado para esse mesmo CSA, perdendo inclusive em Alagoas. Ah, Lucas, mas ontem o Cruzeiro enfrentou o CRB no Mineirão e empatou. Amigo vascaíno, me desculpe, errado é o Cruzeiro por não ter vencido o CRB em casa. Errado é o Grêmio por ter perdido para o CSA em casa. Não é o Vasco que tem que ir de acordo com esses 2 clubes. Eles estão errados. O Vasco tem que vencer. Pela grandeza do Vasco, o Vasco ontem tinha que golear, não apenas vencer, golear o CSA jogando em Alagoas até se entrasse com o time reserva. Então, assim, é uma situação tensa, mas o elenco Cruz Maltino tem que virar a chave. Terça-feira que vem teremos novamente mais um confronto entre Vasco e CSA, o jogo de volta em São Januário. Mas antes desse confronto, o Vasco, nesse próximo sábado, pega a equipe do Mirassol num jogo válido pela 18ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco que, inclusive, nesta tarde de hoje, vai treinar no CT do próprio CSA, tá? O elenco treina nessa quinta-feira no CT do clube alagoano e já inicia a preparação para enfrentar o Mirassol pela 18ª rodada de Campeonato Brasileiro neste próximo sábado. Um jogo importante, um jogo decisivo contra uma equipe hoje que é um dos grandes destaques, ou se não destaque, uma das grandes surpresas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tá animado? Acha que vai dar Vascão nesse final de semana? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E falando rapidamente aqui, né, já que entramos no assunto sobre preparação, infelizmente esse empate bem intenso ontem, só quero trazer uma notícia que alenta o coração do torcedor vascaíno, porque ontem
se o time principal, o profissional do Vasco, passou vergonha, a base novamente deu alegrias ao torcedor cruzmaltino, pois ontem a base do Vasco da Gama enfrentou a equipe do Santos, jogando no Nivaldo Pereira, estádio aqui do Rio de Janeiro, e venceu pelo placar de 3-1. Esse jogo foi válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, jogo aí da 12ª rodada, e o Vasco conseguiu a vitória, tá? 2 gols marcados pelo grande nome desse Sub-17, que é o artilheiro Diego Minetti, e 1 gol marcado pelo Lorenzo. Com a vitória, o Vasco da Gama chega à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, tendo 24 pontos, tendo a mesma quantidade de pontos do segundo colocado Cruzeiro e 4 pontinhos a menos do líder e primeiro colocado, né, Palmeiras. O Vasco aí que é um dos grandes clubes que hoje pertencem à categoria Sub-17, vive um momento bem tranquilo, é o atual campeão da Copa do Brasil, um time com muita moral, com um trabalho muito bem feito pelo técnico Cássio Barros. O Vasco que ontem entrou com aqueles dos seus principais jogadores, né? Davi Gomes, camisa 11, Diego Minetti, camisa 9, Medina, camisa 10, o próprio Lucas Ovídio, camisa 7, grandes nomes aí que são destaques não apenas no Vasco, como também em toda a categoria Sub-17. E falando aqui, amigo vascaíno em base, né? Tivemos aí uma informação agora nessa tarde de hoje relacionada a um cria. Ainda não entrarei no assunto Ryan, vou deixar esse assunto para o final desse vídeo. Mas é um cria, o Paulinho no caso, o Paulo Ricardo, né? Mais conhecido de fato apenas como Paulinho. Um jogador de muito destaque, atleta que desde muito jovem na base sempre brilhou, sempre se destacou, sempre chamou de fato a atenção do torcedor cruzmaltino e também da própria seleção brasileira. Paulinho, Paulo Ricardo, sempre apareceu na lista de convocados da seleção de base. Jogador que quase foi para o Volta Redonda, chegou a treinar, realizar exames médicos, viajar para a cidade do Aço, mas o Vasco acabou voltando atrás nos últimos momentos da negociação, né, amigo? Neste momento, Paulinho, inclusive, está com o elenco em Maceió, ele viajou com o grupo, mas não foi relacionado para a partida de ontem. A informação que eu tenho a trazer aqui, porém, não tem nada a ver com relação ao Vasco em si, mas com relação ao Atlético Mineiro. Nesses últimos dias, o Atlético Mineiro formalizou uma proposta de compra pelo lateral direito Paulinho, uma proposta por empréstimo com obrigação de compra, caso o lateral disputasse 20 vezes partidas com a camisa do Vasco durante aí esse empréstimo, e uma opção de compra também no contrato. O Vasco, por sua vez, rejeitou essa proposta. Informações aí do jornalista Lucas Tanaka é que os valores apresentados pelo Atlético Mineiro na mesa do Vasco não seduziram a diretoria cruzmaltina, principalmente pelo modo de negócio proposto, o modelo colocado na mesa, e a negociação nesse momento está em compasso de espera. O Atlético Mineiro aguarda por parte do Vasco da Gama uma resposta. Acredita-se, né, no Galo, que o Vasco colocará na mesa uma contraproposta, ou seja, né, pedirá valores ao Atlético Mineiro, valores esses que, dependendo daquilo que o Vasco da Gama colocar na mesa, o Atlético Mineiro pagará por entender que o Paulinho é uma grande promessa do futebol brasileiro. Um ótimo lateral direito, um jogadoraço, um atleta com futuro brilhante, e é uma pena só imaginar, é triste inclusive só de imaginar que o Paulinho pode estar de saída do Vasco da Gama para reforçar um grande clube do futebol brasileiro. Eu sinceramente espero que o nosso Vasco da Gama não faça essa cagada, né, de negociar, melhor dizendo, um jogador tão bom quanto o Paulinho. Mas veremos aí as cenas dos próximos capítulos. A diretoria do Cruzmaltina não rejeita completamente esta venda. E para fechar esse Fala Gigante, como desde o primeiro momento eu trouxe a vocês um vídeo mais rápido, mais curtinho aqui nessa tarde de quinta-feira, falar com relação ao garoto Ryan, né, amigo vascaíno. Por quê? Porque o Ryan é um atleta que, como eu trouxe a vocês no Acorda Vascão de hoje, desperta o interesse sim do futebol francês, tá? O Mônaco da França veio forte ao Vasco da Gama para realizar sondagens, e a expectativa, amigo vascaíno, é que não sejam apenas sondagens, mas seja sim uma proposta de compra, tá? Informações aí que tivemos nessas últimas horas após, é claro, né, a apuração, é que o Mônaco hoje ele busca um substituto do ponta meia atacante de 19 anos de idade, Nathan Zezé. Esse jogador é um dos grandes nomes aí do Futebol Clube do Porto. Nathan Zezé não,
Simon Boabré. Que loucura, né? Falei um nome completamente diferente do correto. Simon Boabré, para quem não sabe, é um jogador, como eu trouxe, de 19 anos de idade. Ele é cria da base do Mônaco, um jogador que desde muito jovem, né, o clube francês colocou muita expectativa sobre ele. Um jogador que estreou, inclusive, no profissional do clube francês com apenas 17 anos de idade. É um jogador que é o destaque não apenas, e foi o destaque não apenas da base do Mônaco, como também da base da seleção francesa. O Mônaco é um clube que costuma revelar grandes jogadores. A última, talvez, grande revelação foi o próprio Kylian Mbappé. É um jogador que fez sucesso no Paris Saint-Germain, mas iniciou a sua carreira no Mônaco. Foi o clube que o revelou, foi o clube que o preparou para o futebol. Então, diante dessa situação, o Mônaco, por ser esse clube formador, muitos grandes da Europa sempre estão de olho no atleta. E sempre estão de olho nos atletas, né, do Mônaco. Entretanto, não é um europeu que foi ao Mônaco para tirar o Simon Boabré. Foi, no caso, um clube da Arábia Saudita, o Neom. O Neom, clube árabe, colocou na mesa 10 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos desse jogador. O Mônaco aceitou a venda. Então, diante disso, tem um espaço hoje no elenco, tem uma lacuna. E o Mônaco quer que essa lacuna seja preenchida exatamente com o Ryan. Então, o Mônaco já demonstrou esse interesse, como eu trouxe, e segundo informações aí do jornal L'Equipe, o clube vai abrir negociações em breve, após tá aguardando apenas a assinatura, e assim que assinar o contrato pela venda de Simon Boabré ao Neom da Arábia Saudita, as negociações com o Vasco da Gama também tendem a ser iniciadas, tá? Ryan é um jogador que vem sim chamando a atenção do futebol europeu, e o Mônaco é mais um dos clubes que está interessado na sua contratação. Mas não será fácil. Se o Mônaco acha que colocando 100, 110, 120 milhões vai conseguir tirar, meu amigo vascaíno, o Ryan daqui, tá muito enganado, tá? Hoje a multa rescisória do Ryan, ela tá girando algo em torno de 246 milhões de reais, né? No caso, ela tem um valor fixo de 40 milhões de euros, como o euro varia, depende da época, né? Mas na última cotação vista estava exatamente nessa casa dos 246 milhões de reais. Então é muita grana. O Vasco, inclusive, tem por objetivo realizar uma nova renovação de contrato com o Ryan para valorizá-lo ainda mais, aumentar ainda mais a multa rescisória dele para conseguir ainda mais dinheiro com a sua venda. Então, ao Mônaco ou a qualquer outro clube do futebol europeu que acha que será fácil tirar o Ryan daqui, ambos estão muito enganados. Ryan é um jogador hoje que o Vasco da Gama trata com muito carinho, com muito cuidado, e qualquer clube que tente vir aqui, né, no Gigante da Colina para tirar o Ryan do Rio de Janeiro, enfrentará sérias dificuldades e muitas barreiras financeiras. Mas uma coisa é certa: a venda do Ryan será a maior venda da história do Vasco da Gama. O Mônaco virá ainda nessa janela de transferências. Eu acho que não leva. Mas se oferecer um valor alto, amigo, o Vasco venderá. Mas o objetivo, sim, da diretoria do Vasco é fazer do Ryan a maior venda da história do clube. Boa notícia? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. Se você curtiu esse modelo de vídeo um pouquinho mais curto do que normalmente acontece, deixa aí o seu like, se inscreva, compartilhe o nosso canal, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas.